Vamos ver agora, gente, a última subetapa da interfase, que é a fase G2. Você lembra que a interfase começa com G1, aí chega aqui no limitezinho chamado limite de restrição, passa para a fase S. Na fase S, ela não está se dividindo, mas já está se preparando para a divisão. Quando ela termina de duplicar o DNA, começa a fase G2. Então a fase G2 só começa quando a célula termina de duplicar o DNA. Beleza? Só que a fase G2 vai durar até quando, Barninho? Vai durar até começar a prófase. Então qual é o conceito de gap 2? Qual é o conceito do intervalo número 2? O conceito é o seguinte, gente, que o intervalo número 2, o gap 2, é o tempo que a célula leva entre o final da duplicação do DNA, que foi na fase S, e o início da divisão celular. E a divisão celular, gente, lembre que é na prófase, é a primeira fase. É quando o DNA condensa, beleza? Vamos lá. Bom, mas quais são as principais características da G2? A primeira característica da G2 é que se o DNA acabou de duplicar, as enzimas de duplicação não estão mais atuando, então vai entrar em cena enzimas que vão fazer a transcrição. Então vai retomar a produção de RNA mensageiro. Então vai retomar a expressão gênica. Ou seja, gente, vai retomar a ativação. A ativação de certos genes. A ativação gênica. Beleza? Não esquece isso. Só que qualquer gene vai ser ativado nessa fase? Não. Serão os mesmos genes da fase G1? Não. Quais genes serão ativados? Os que vão produzir as enzimas que vão acelerar o anabolismo celular. Você lembra de anabolizante e anabolismo? Anabolismo é toda reação química que vai sintetizar moléculas, vai produzir moléculas. Então quer dizer que nessa fase a célula continua se preparando para a divisão, produzindo todas as proteínas que ela vai precisar durante a divisão. Então, por causa disso, inclusive, vai ocorrer o crescimento da célula. Mas vamos por partes. Primeiro, anabolismo. O que é anabolismo, gente? São as reações de síntese. Ou seja, são as reações que vão produzir moléculas na célula. Para que produzir moléculas? Para ela ter uma reserva de proteínas para poder, durante a divisão, conseguir fazer tudo o que ela precisa. Porque durante a divisão não tem como ativar os genes. O DNA fica inativo, porque vai virar cromossomo, beleza? Então, gente, vai ocorrer reações de síntese, vai produzir mais membranas, vai produzir mais proteínas, e isso vai resultar num crescimento da célula, beleza? Lembre que a célula cresce durante toda a interfase, mas as duas fases em que o crescimento é notório são na fase G1 e na fase G2. Cuidado agora, gente, cuidado agora. Qual é a fase, Barninho, que cresce mais? Bom, não é um consenso. Depende, inclusive, do tipo de célula. Alguns autores dizem que cresce mais na fase G1, tem autor que diz que cresce mais na fase G2, mas, gente, não precisa você ficar decorando isso, cresce mais ou cresce menos. O que é importante é o objetivo do crescimento. Na fase G1, a célula cresce por ter se dividido. Então, cresce para recuperar o seu tamanho normal ou cresce por causa da sua especialização. Tipo um neurônio que vai esticando, esticando, formando o axônio. Beleza? Na fase G2, o crescimento celular não é por ter se dividido, é para se dividir, é se preparando para a divisão, entendeu? Esse crescimento celular, então bota aqui a gente, ó, é uma preparação para a divisão. É uma preparação para a divisão. Bom, e para finalizar a interfase, eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. Principalmente aqui na fase G2, repare só. Essa fase, gente,
É uma fase que a célula vai precisar acumular duas proteínas em especial. Ela vai precisar acumular muitas tubulinas para poder formar os microtúbulos que vão carregar os cromossomos durante a divisão. Então vai ter uma intensa síntese de tubulinas e vai ter uma intensa síntese de histonas. Lembra? As histonas formam aqueles núcleos de 8 histonas, os nucleossomos, que o DNA vai se enrolando. Então, Barnil, para que ter mais histonas? Para poder condensar o DNA na prófase e transformar a cromatina em cromossomo. Então, bota essa observação aqui embaixo, ó, gente. Vamos lá, bota aqui embaixo a observação. Ó, OBS, OBS. Na fase G2 vai ter intensa síntese de histonas e intensa síntese de tubulina. Lembra que as histonas vão condensar o DNA na prófase. E a tubulina já começa a formar, desde já, microtúbulos, que na prófase se prendem aos cromossomos, levam eles para o meio da célula e depois separam as cromátides irmãs durante a anáfase da mitose. Lembram disso? Pois é, se você não lembra, porque não estudou ainda, você vai estudar nos próximos vídeos, porque a partir daqui, o próximo vídeo vai ser sobre mitose, a divisão equacional. Valeu, galerinha? Um beijão para vocês, gente, e até a próxima.